havia dito que ia falar um pouquinho sobre erros, né? E falar sobre erros é sempre um pouco confuso, né? A gente falar dos erros, né? Mas eu vou tentar ilustrar um pouco aqui. Eu vou colocar aqui, a primeira situação é rejeitar H0 e a segunda é não rejeitar H0. Então, são as minhas duas situações, né? Quando eu faço um teste, eu vou rejeitar ou não vou rejeitar. E aqui a gente vai apresentar o que pode acontecer, né? O que pode acontecer aqui. Primeiro, H0 verdadeiro. Segundo, pode acontecer que H0 seja falso. Beleza. E aí está o meu contexto. Bom, um teste de hipótese busca uma decisão correta, uma decisão certa, né? Bom, se eu rejeitei H0, eu falei, não, H0 não serve, e H0 realmente é falso, ele não servia, eu não cometi erro nenhum, eu acertei, né? Se eu não rejeitei H0, falei, não vou rejeitar H0 não. E H0 realmente é verdadeiro, também, olha, fiz a decisão correta. Acerto. No entanto, o seguinte, se eu rejeitei H0, falei, olha, não vou querer esse H0 não. Só que o H0 era verdadeiro, eu cometi um erro. Eu falei que rejeitei, falei que ele não servia, ele era verdade, ele servia. Eu cometi um erro. Quando eu rejeito e H0 é verdadeiro, a gente comete um erro do tipo 1. Bom, eu não rejeitei H0. Beleza, não, vou ficar com H0 aqui. Só que H0 não era verdade, H0 era falso. Eu cometi um erro também. Esse erro se dá o nome de erro do tipo 2. Em algumas situações, o erro do tipo 2 ele tem consequências, né, mais drásticas do que o erro do tipo 1. Então a gente tem que avaliar isso quando a gente for ajustar o nível de significância lá atrás, né? Por exemplo, a gente está no contexto da pandemia, né? E a gente observa o seguinte, olha, a gente testou uma vacina aí, a gente mediu os anticorpos aí, né? E, sei lá, tem uma medida aí, não sei quantos mil anticorpos aí por volume de sangue e tal, né? E aí, assim, resumindo, né? Dependendo desse anticorpo, eu falo que a vacina funciona, dependendo da quantidade média de anticorpos, eu falo que a vacina não funciona, né? Então, digamos assim, que a primeira hipótese, o H0, esteja relacionado com a vacina funciona. Vacina correta, ok aí. E o H1 esteja relacionado com uma coisa em relação não ok. Então, olha só. Se eu digo, se eu não rejeito H0, eu estou assumindo que a vacina funciona. Tranquilo? Se eu assumir que a vacina funciona, não rejeito. Não rejeito, aqui embaixo, ó. Se eu assumo que a vacina funciona, eu não rejeito H0. Se realmente, se o H0 é verdadeiro, eu fiz um acerto, ó, belezinha, tranquilo. Fechou.
Eu falei que a vacina funciona e realmente ela funcionava. Agora, se eu não rejeito H0 e a vacina é falsa, não funciona, quer dizer, eu falei que a vacina funcionava, a vacina estava ok, e era falsa, a vacina não estava ok. Eu cometi um erro do tipo 2. Falei que a vacina funcionava e ela não funcionava. Em relação a rejeitar, rejeitei H0. Quando eu rejeito H0, eu falo que rejeitei o H0 aqui, ó, a vacina, rejeitei a possibilidade dela estar funcionando, dela estar ok. Então eu assumi essa aqui, que a vacina não está ok. Rejeitei, então eu falei que ela não funciona, só que na verdade ela funcionava. E aí a necessidade de avaliar qual dos dois erros é mais drástico. Quando você falou que a vacina funcionava e ela não funcionava, ou quando você falou que a vacina não funcionava e ela funcionava. Né? Avalia essa situação. Avalia a situação, por exemplo, do rompimento da barragem de Brumadinho. Né? O pessoal monitorou, pegou dados lá de vibração da barragem e tal, e a média da vibração, né? A média de antes está igual à média de depois. Né? Quer dizer, tinha alguma coisa relacionada, não vou colocar exatamente o que, né? Porque aí a gente precisa de um conhecimento mais específico. Como não tem, vamos colocar só assim, ó. Barragem estável e barragem não estável. Beleza. Se eu falei que a barragem está estável e ela realmente está, acertei, tranquilo. O meu monitoramento lá falou, ó, de tanto, essa vibração de tanto a tanto está igual à vibração anterior, então ela está estável. Se teve mais vibração, alguma coisa desse tipo no equipamento, quer dizer que a vibração da agora está superior à vibração de antes, né? Ou vibração, alguma coisa que eles monitoraram. Não é, ou está superior, então não está estável. Se eu falei que a barragem está estável e ela realmente está, beleza, eu não rejeitei e ela está certa. Né? Agora, se eu falei que ela está estável, eu não rejeitei H0. E ela não está, eu cometi um erro. E se eu falei, não, ela não está, né? E realmente ela estava, eu também cometi um erro. Qual dos dois erros tem consequências mais drásticas? Né? Qual dos dois erros tem consequências mais drásticas? Qual o erro do tipo 1 é eu falar que a barragem está estável e ela não está? Ou o erro do tipo 1 eu falar que a barragem não está estável e ela está? Né? Ou o erro do tipo 2 eu falar que a barragem está estável e ela não está? Qual dos dois erros tem consequências mais drásticas? Por que eu falo isso? Porque os erros estão diretamente relacionados com o nível de significância. O nível de significância alfa é a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1. Então, o alfa menor implica na menor probabilidade de você cometer o erro do tipo 1 e maior probabilidade de você cometer o erro do tipo 2. O alfa maior é uma maior probabilidade de você cometer o erro do tipo 1 e uma menor probabilidade de você cometer o erro do tipo 2. A gente tem que equalizar esse alfa aí. Né? Por isso que eu falo, o 0,5 é o alfa mais usual que a gente tem. No entanto, em alguns casos, a gente precisa ser mais criterioso. A gente tem que deixar esse alfa mais robusto. Em outros casos, a gente tem que deixar esse alfa mais maleável. E assim sucessivamente. Tranquilos? Então, a gente vai seguir e vai mostrar agora para vocês na prática, né, um dos testes de hipótese que a gente usa.